Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência, que Deus continue lhe abençoando. Hoje estudaremos a segunda lição deste novo trimestre de 2022 com o tema A Inspiração Divina da Bíblia. Nesta lição, mostraremos a doutrina da inspiração da Bíblia à luz da própria Escritura, da teologia cristã e da declaração de fé das Assembleias de Deus. Abordaremos a inspiração verbal e plenária, traçaremos a diferença entre revelação e inspiração e como se deu o processo de inspiração nos escritores bíblicos. Por fim, concluiremos falando sobre os ataques à inspiração da Bíblia pela teologia liberal e o que a ortodoxia cristã diz sobre o texto sagrado. Se você quer aprender sobre este importante assunto, então fique conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, que é a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A verdade prática nos diz: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Os objetivos específicos da nossa lição são três. Primeiro, refletir que a própria Bíblia reivindica a sua inspiração divina. Segundo, evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. E terceiro, explicitar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador. Por isso, nos ajuda a compreender as Escrituras. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17 e 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21. Acompanhe conosco. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do evangelista, irmão Alessandro Barreto. Pai do Senhor, irmão Alessandro. Pai do Senhor, pastor Ana Jackson. E contamos também com a participação do auxiliar, irmão Jonas Santana. Pai do Senhor, irmão Jonas. Pai do Senhor, pastor Ana Jackson. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a segunda lição desse novo trimestre 2022, estudando sobre a supremacia das Escrituras, e esta semana em especial estamos estudando sobre a inspiração divina da Bíblia. Na semana passada nós tivemos uma visão geral, falando sobre a autoridade da Bíblia, tivemos uma visão panorâmica, de todo o conteúdo que vai ser traçado, que vai ser trabalhado durante esse trimestre, e de maneira agora mais específica, esta semana estará tratando sobre inspiração divina da Bíblia. Aliás, esta doutrina, a doutrina da inspiração, é uma doutrina de fundamental importância para a compreensão de toda a Escritura Sagrada, porque
a partir da compreensão desta doutrina, de como eu entendo esta doutrina, tudo isso haverá de influenciar todas as demais doutrinas da Bíblia, né? A partir da pressuposição que eu vou partir da compreensão da inspiração, vai influenciar a minha concepção sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre doutrina da salvação. Então, é importante que o professor, durante esta semana, se atenha com muito cuidado a esta lição, estude, use textos de forma abundante aí para fundamentar a autoridade, né? Já que falamos da autoridade semana passada, falar sobre a inspiração divina da Bíblia Sagrada a partir da própria Bíblia. Irmão Alessandro, a lição desta semana, inspiração divina da Bíblia. A doutrina da inspiração pode-se dizer que é uma das doutrinas mais importantes das Escrituras, porque a partir da compreensão desta doutrina, né, que vai se compreender todas as demais doutrinas. Então, nada mais importante do que começar a lição desta semana conceituando a palavra inspiração, que, aliás, muitas pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre o conceito de inspiração, o que é que, de fato, significa inspiração das Escrituras, e às vezes confunde inspiração das Escrituras com uma inspiração poética que uma pessoa tem para compor uma música, compor um poema. O que é que a gente pode, de maneira preliminar, já introduzir ao professor que nos acompanha sobre a lição desta semana? Pois não, pastor Nando Jackson. É bom iniciarmos dizendo de que a própria Bíblia, ela alega ser um livro inspirado, ou seja, envolvida por uma autoridade divina, o que a faz diferente de qualquer outro livro, não é? O próprio apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 21, ele diz que porque a profecia nunca foi produzida por vontade de qualquer homem ou de homem algum, mas, ele está se referindo à Bíblia, os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E essa expressão inspirados aí pelo Espírito Santo é o que faz a Bíblia ser diferente de qualquer outra literatura, não é? O apóstolo Paulo, de igual forma, falando sobre o que é a inspiração, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele nos diz que de toda a Escritura é divinamente inspirada. Veja que tanto Pedro como Paulo fala da inspiração divina. Pedro utiliza inspirados pelo Espírito de Deus, ou Espírito Santo. Já Paulo fala divinamente inspirado. Então, pastor, podemos dizer de que esta palavra inspiração é o segredo de começar essa lição de hoje. Vem da expressão theopneustos, que quer dizer soprado por Deus. E eu achei muito pertinente uma definição que o saudoso pastor Antônio Gilberto da Silva, no seu livro A Bíblia através dos séculos, ele fala sobre o que é inspiração. Inclusive está na própria lição de mestre desse trimestre. Ele diz o seguinte, falando sobre inspiração, ele diz que no sentido fisiológico da palavra, inspiração é a inspiração do ar para dentro dos pulmões. É pela inspiração do ar que temos o fôlego para falar. Isso é muito interessante. Daí o ditado falar é fôlego. E ele continua dizendo, quando estamos falando, o ar é expelido dos pulmões. É o que chamamos de expiração. Pois bem, Deus, aí ele continua, para falar a sua palavra através dos escritores da Bíblia, inspirou neles o seu espírito. Portanto, inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura e sem erro. Eu achei muito interessante, porque do ponto de vista físico, pastor, fisiológico, como o pastor Antônio Gilberto fala, para que eu emita esse som, eu preciso tirar o que está no meu pulmão, que é o ar, e soprar. A fala é um sopro, literalmente falando, não é? Claro que existe todo o trabalhar das cordas vocais, do aparelho fono do homem, mas o que ele quer dizer é isso, que fisiologicamente falando, a fala é isso, tirar o ar do pulmão e lançar uma mensagem para alguém. Aí ele traz isso para a questão divina. A Bíblia foi justamente isso, o ar de Deus que foi soprado no homem. E esse ar, da expressão pneuma, é o Espírito Santo.
Deus soprou o Espírito no homem. E é por isso que esta palavra ela é diferente de todas, pastor. Porque qualquer escritor que tenha sua capacidade intelectual de escrever bons livros, ele até vai fazer isso, mas sem uma influência externa. Já a inspiração não. Os escritores, aproximadamente aí 40 escritores, ou um pouco mais, nós não sabemos, eles receberam uma influência externa. Foi esse ar que sai de Deus, que nós chamamos de Espírito Santo, que influenciou de forma direta na produção textual. Então, inspiração é isso, Deus soprando no homem a sua palavra. E aí, irmão Jonas, a partir dessa definição que o evangelista Alessandro trouxe, temos dois elementos aí. Nós temos o elemento humano e o elemento divino. Exato. Nós temos Deus, Theopneustos, soprando sobre o homem, e o homem recebendo esta revelação. E aí a questão da revelação e a inspiração, né? Que a revelação é a comunicação da verdade, né? Que de outra forma não poderia ser conhecida, né? E é revelada pelo Espírito. E a inspiração é a recepção dessa verdade, não só a recepção, mas registro dessa verdade. Então, nós temos aí dois elementos, o elemento divino e o elemento humano, ou seja, a Bíblia ela possui duas naturezas. Ela tem a natureza divina e tem a sua natureza humana. E o que é que a gente pode falar sobre essas duas naturezas? A questão das duas naturezas, logo de início, que geralmente, quando vai se falar de inspiração, a gente tem uma série de livros que foram escritos aí falando que os escritores foram inspirado, dando ênfase somente no lado humano, né? Quer dizer, esse lado humano é que a gente chama de literatura de eu lírico, isso aí pertence ao lado humano. Quer dizer, como o evangelista estava dizendo aqui, a inspiração ela é sobrenatural. É o que o pastor Claudionor Corrêa de Andrade ele vai dizer, que é uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores, fazendo com que a mensagem seja inerrante, infalível, única e sobrenatural, quer dizer, é uma ação externa do Espírito que vem de Deus e é bom deixar claro que é única, singular, quer dizer, é irrepetível. Isso não acontece mais, por exemplo, no dia de hoje. Eu não posso dizer que estou inspirado no mesmo livro, no mesmo patamar dos escritores bíblicos. Então, nós temos esse lado da inspiração e tem um lado humano, que é bem interessante, que a inspiração não anulou as características pessoais de cada um. Por exemplo, a linguagem de Amós é diferente da linguagem de Isaías. Isaías é poético, Isaías é a linguagem trabalhada, mas de Amós ela é muito mais rústica. A linguagem de Pedro é diferente da linguagem do apóstolo São Paulo. Então, Deus preserva o lado humano, não foi um robô, porque as dúvidas geralmente é essa. É como se Deus tivesse, né? Hipnotizado, pegado aquelas pessoas e utilizado a mão deles simplesmente. Não é bem assim. Não é simplesmente uma questão de controle mental. Deus respeitou as características pessoais, educacionais de cada um. Agora, como o senhor disse, a inspiração está justamente nesse registro infalível, inerrante e não anula, na verdade, ao lado humano. E, irmão Alessandro, é importante isso que o irmão Jonas colocou, porque às vezes você tem dois extremos com relação à questão da inspiração. Você tem um extremo que analisa a Bíblia apenas sob o ponto de vista literário. A Bíblia é apenas um livro, não tem, na verdade, intervenção sobrenatural nenhuma. Então, nessa análise, ela é equiparada a qualquer outro livro da antiguidade. Ela recebe o selo apenas como um livro histórico e um livro antigo e religioso. Nada mais além disso, que, aliás, foi dessa forma que ele foi trabalhado no século XIX pela teologia liberal, né? E, por outro lado, você tem aqueles que procuram dizer, não, a Bíblia é um livro estritamente divino, cujo significado e interpretação foge à regra da gramática, porque há um sentido todo sobrenatural por trás dessas letras. E isso aí a gente vê ao longo da história da igreja o chamado método alegórico das Escrituras, né? Até os cabalistas vão usando, dizendo que há um sentido por trás de cada letra da Bíblia Sagrada. E aquilo que o texto está dizendo, de fato, não é o que o texto quer dizer, porque há um sentido místico por trás disso. Então, são os dois extremos que precisam ser evitados. Perfeito, pastor. Enquanto o senhor estava falando,
Eu estava me lembrando de um livro que o senhor, inclusive, citou no programa passado, no primeiro programa, um livro de inspiração, um livro que fala sobre inspiração, canonicidade, inerrância, que é um livro de introdução bíblica de Norman Geisler, ou Norman Geisler, como alguns chamam. E tem um capítulo naquele livro inteiro que ele fala justamente sobre isso, sobre esses dois axiomas. O primeiro axioma é que a Bíblia é um livro divino, há uma inspiração divina. Mas o segundo é que a Bíblia é um livro humano, não é? Então podemos dizer que a Bíblia é um livro divino humano. Claro que precisamos explicar isso para que não fique nenhuma confusão e ninguém venha querer, de repente, fazer ou pender para um lado, como o senhor disse, ou para o outro. O que seria essa possibilidade de um livro ser divino humano? Divino porque já foi definido aqui o que é inspiração. Há uma ação de Deus, ponto final. Agora, humano, porque Deus, como foi falado pelo professor Jonas, trabalhou, me permite usar essa expressão que não é minha, em parceria com o homem. Por exemplo, toda a educação que Moisés recebeu no Egito, pastor, durante 40 anos, de alguma forma foi refletida na forma literária como ele escreveu os 5 primeiros livros. E se é que ele escreveu o livro de Jó também, não é? Um livro muito antigo. Quando nós olhamos, por exemplo, para a estrutura gramatical que há no Pentateuco, nós vamos perceber de que muitas coisas que ali estavam inseridas na cultura de nações que viveram antes de Moisés. Como, por exemplo, o Código de Hammurabi, olho por olho e dente por dente. Essa expressão olho por olho e dente por dente está registrada em um código de lei 350 anos antes de Moisés nascer. A pergunta que fica é óbvio que houve um direcionamento de Deus, mas será que Moisés não foi influenciado por aquilo que ele aprendeu sobre códigos de leis no Egito, que bate com o que a pessoa de Deus, em sua totalidade, quis revelar e mostrar, inspirando, né? Quando a gente olha, por exemplo, para livros como Cantares de Salomão, um livro poético, um livro que trata do amor do homem por uma esposa, e a pergunta é, será que ali não existe também o lado romântico do autor? Quando a gente olha para os escritos de Paulo, escritos absurdamente teológicos, a gente olha para os escritos de Pedro, absurdamente muito simples, popular, por que não dizer vulgar no sentido de conhecido, vulgar não no sentido pejorativo. Então, a palavra de Deus, ela tem esse aspecto. Então, é bom que, digamos que quando o senhor falou sobre olhar para o profeta Isaías, o senhor disse aspecto poético, eu acredito que o senhor quis dizer aspecto profético. Não é? E não poético. Você olha para Isaías, profético do começo ao fim, e uma estrutura totalmente bem construída. Quando a gente vai um pouquinho mais para frente, a gente chega, por exemplo, no livro de Jó, não é? Quando eu digo para frente ou para trás, como queira, não é? A gente vê um livro totalmente lamentoso, lamentação do começo ao fim. É o que nós chamamos também de livros poéticos. É em forma de poesia, mas de lamento. Então, é essa característica, pastor, que faz a Bíblia um livro singular. Deus trabalhou em comunhão com o homem ali, respeitando suas particularidades, seus conhecimentos da literatura. Inclusive, o próprio Pedro vai dizer isso quando escreve sobre Paulo, né? Ele diz, olha, os escritos de Paulo são tão difíceis que a gente tem até dificuldade de entender. Deus preservou isso em Paulo. Paulo falava 4 idiomas, pelo menos, né? Então, é esse aspecto, pastor, que faz a Bíblia ser um livro diferente de todos. E essa inspiração é, sobretudo, divina, mas em parceria com o homem, sem sombra de dúvida. E o senhor trouxe um assunto que trata da dinâmica, né, de como essa dinâmica funciona na confecção do texto sagrado, né? Quando a gente fala de inspiração, aqui nós estamos já falando do texto já fechado. Isso. Mas esse texto ele teve todo um processo. E qual foi essa dinâmica envolvida nesse processo? Porque quando a gente fala de doutrina da inspiração, a gente fala na composição dos livros do Antigo e na composição dos livros do Novo e como se deu esse processo. Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta semana estudando a segunda lição do nosso trimestre, que tem como título A Inspiração Divina da Bíblia. E no bloco anterior nós deixamos a pergunta, como foi essa dinâmica na formação do texto do Antigo e do Novo Testamento, encarando ou a partir desse conceito
da inspiração divina. Irmão Jonas, geralmente, quando se fala de inspiração divina, algumas pessoas entendem de que o texto foi ditado. Foi ditado, né? Ditado palavra por palavra. Deus disse, Moisés, senta aí e vai escrevendo palavra por palavra. É claro que há partes do texto sagrado que foi dado por revelação. Por exemplo, nós temos o texto de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10. Moisés diz assim: e o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas tinha escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da congregação. Há coisas que vêm diretamente de Deus, é pura revelação, é a comunicação. Mas também nesse processo, nós temos, por exemplo, todo o livro do Gênesis. Moisés não viveu a época do Gênesis, então ele tomou livros como fonte de informação. O próprio Josué, ele vai citar um livro, no livro de Josué... O livro dos Justos. O livro dos Justos, isso. O livro de Josué, no capítulo 10. Capítulo 10 de Josué, versículo 13. 10, versículo 13, ele vai dizer o seguinte, veja o que é que diz o texto. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então, ele cita aqui uma fonte. Que livro do reto é esse? Não se sabe, se perdeu, como a Bíblia fala sobre o livro de Jazar, como fala dos livros das crônicas dos reis de Israel e de Judá, como fala também em Gênesis 5, esse é o livro da genealogia de Adão. Então, existiram múltiplos processos, né, para a confecção do texto sagrado e que algumas pessoas, às vezes, têm a dificuldade de entender como se pode dar inspiração dentro de processos tão diversos de formação do texto. Vou dar um exemplo. O livro de Gênesis, por exemplo, são 10 genealogias que estão presentes no livro de Gênesis. O livro de Reis, por exemplo, foram utilizadas 3 fontes. O livro de Crônica foram utilizadas mais de 10 fontes externas, quer dizer, houve consulta dessas fontes para ser colocada ali no texto. Questão de linguagem, por exemplo, como foi comentado de Cantar de Salomão, talvez seja estranho para a gente aqui do século do mundo ocidental, mas no mundo oriental daquela época, aquela linguagem é perfeitamente normal. Quer dizer, se utilizou de uma linguagem que era própria, né? A gente tem, por exemplo, coisas externas, um versículo muito conhecido que é Eclesiastes, que diz assim, lança teu pão sobre as águas, que depois de muito tempo acharás. Esse mesmo trecho se encontra também no Egito, mesmo antes do próprio texto de Eclesiastes ter sido escrito. Quer dizer, as fontes são as mais diversas. A dificuldade que muitas vezes as pessoas têm, aí pode cair naquele abismo, né? Do lado humanista e dizer, não, a Bíblia é simplesmente uma coxa de retalho. E não é bem isso. Já ficou muito claro que é uma ação sobrenatural de Deus, respeitando justamente a particularidade e a cultura própria de cada autor. Agora, que houve realmente registros, é o lado humano, né, que foram trazidos para o texto bíblico, acessado pelos escritores, feito Gênesis, feito Crônicas, feito o próprio livro de Reis, isso sim, pastor, estava lá. E estava lá, não, está lá, né? O senhor até leu o versículo capítulo 10 e versículo número 13, fala justamente do livro do reto, né? Quer dizer, parte desse livro sobrevive aqui dentro, pelo menos a menção. Agora, onde está o livro? Quer dizer, não teve acesso a isso. É esse lado dessa multiplicidade de textos e de tipo, não vou nem falar de tipo, né, de gêneros textuais que faz a Bíblia ser esse livro extremamente singular que nós temos nas nossas mãos. Aliás, no Novo Testamento, irmão Alessandro, a gente tem Lucas, né, que tem todo um processo. Lucas não foi apóstolo, Lucas não se sabe exatamente quando ele se converteu, mas as informações que se tem é aquilo que o próprio texto sagrado diz, e não diz muita coisa sobre ele, mas ele, no Evangelho de Lucas, ele vai descrever todo o processo que ele utilizou para a confecção do livro Lucas Atos. E ele vai dizer ali que consultou fontes, consultou testemunhas oculares, os ministros da palavra, depois fez uma pesquisa de campo
e depois organizou tudo de maneira metodológica para apresentar a Teófilo. Então, existiu mais diversos métodos foram utilizados pelos escritores bíblicos para a confecção do texto sagrado, considerando o selo da inspiração. Sem sombra de dúvida, pastor, a base do que já foi comentado aqui, podemos dizer que, como já foi afirmado, toda a Bíblia ela é inspirada, mas nem toda a Bíblia ela foi revelada. Não é? Nós temos agora o exemplo que o senhor acabou de dar aqui. Alguns escritores, eles transmitiram, por exemplo, por escrito, aquilo que eles receberam diretamente de Deus, não resta dúvida. Podemos citar, por exemplo, Êxodo, só para que fique clara a nossa fala, Êxodo 34 e 27. Há um texto aqui que fala sobre Moisés recebendo de Deus, de forma direta, aquilo que ele deveria transcrever, aquilo que ele deveria escrever. 34 e 27, diz assim a palavra de Deus, Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E diz o texto, e ali esteve o Senhor 40 dias e 40 noites, e não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. São o decálogo, não é? Então veja que estas palavras aqui, elas foram transmitidas de forma direta. Deus disse, escreve estas palavras aqui, literalmente estas. Por mais que nós entendamos, claro, de que o próprio texto vai mostrar de que o próprio dedo de Deus escreveu nas pedras. Mas quando a gente diz escreve estas palavras, nós entendemos aqui que são o conjunto de todas as leis que estão no decálogo, que há quem chegue a dizer 613 leis. Então, Deus colocou para Moisés aquilo de forma direta que ele queria. Apocalipse 11, quer dizer 1 e 11, pastor, tem algo muito parecido com o de Moisés. Vejamos o que é que diz. 1 e 11 de Apocalipse. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como que de trombeta dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas. Então veja que o que Moisés viu foi diretamente aquilo que Deus quis transmitir naquele exato momento. O que João viu foi exatamente o que Deus quis colocar para aquelas 7 igrejas. Foi uma transmissão de um texto, digamos assim, ipsilíteris, direto, não é? Já outros, como Lucas, não. Lucas não teve essa experiência, pastor, de Deus dizer assim, escreve o que eu vou lhe dizer. Ele foi consultar pessoas. Foi o que o senhor acabou de dizer. Capítulo 1 de Lucas, versículo 1 ao 4, diz que ele fez uma pesquisa minuciosa. Então, a inspiração ali do que Lucas fez não está no que foi revelado a ele, como aconteceu com Moisés e como aconteceu com João, mas sim no registro que ele fez. Então, é bom fazer essa diferenciação entre revelação e inspiração, para que alguém não possa pegar esses textos isolados. O pastor dizer, então, cadê Lucas aqui? Moisés escreveu o que Deus disse, escreve estas palavras. João escreveu o que ouviu por trás de si em voz de trombeta, escreve estas palavras. Mas Lucas, a inspiração está nisso, em selecionar esse material e colocar justamente aquilo que o Espírito Santo o induziu, o conduziu, se quiser usar a palavra condução, talvez fique melhor, não é? Significa dizer, pastor, vou fazer uma citação aqui de um autor chamado de Thyssen, ele diz assim, que revelação é a comunicação da verdade que não pode ser de outro modo descoberta. Já a inspiração está relacionada ao registro dessa verdade. Então, fazendo uma diferenciação, como o senhor colocou aqui a questão de Lucas, é bom. Revelação e inspiração. Podemos, então, assim concluir dizendo que a revelação pode ser entendida como uma ação vertical e a inspiração como uma ação horizontal. Cito aqui um autor chamado Erickson, Millard Erickson. Então, a partir disso, pastor, penso que muitos arranjos que querem complicar a Bíblia são desfeitos, não é? Porque a Bíblia ela é inspirada, mas ela também tem parte que é revelada. O senhor falou sobre Moisés quando registrou o início, e no princípio criou Deus os céus e a terra, como se Moisés nem lá estava. A maioria dos estudiosos dizem que esse acontecimento foi 4.000 anos antes de Cristo, mas Moisés nasce 1.500 antes de Cristo. Então, como ele escreve aquilo que está 2.500 anos antes dele, desculpe-me, a revelação de Deus. E é interessante, irmãos, que, por incrível que pareça, embora seja
ponto pacífico, todo mundo dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, mas quando nós vamos, irmão Jonas, para esses detalhes, aí algumas pessoas, às vezes, acabam se confundindo. Por exemplo, eu já vi alguém dizer o seguinte, mas quando a serpente chegou para Adão e disse assim, olha, certamente não morrerás, essa palavra inspirada, Satanás estava inspirado, só que nesse contexto, o contexto da Bíblia, como já foi trabalhado aqui o contexto de inspiração, inspiração é a recepção e registro da verdade. Ou seja, o que se aplica ao conceito de inspiração, neste caso, em todos os casos da Bíblia, é que aquilo que está registrado da Bíblia de fato aconteceu, é o registro da verdade, não quer dizer que Satanás estava inspirado por Deus para falar aquela mentira. É o que foi citado logo no primeiro bloco do pastor Claudio Janot, Correia de Andrade, inspiração, ele vai dizer, é inerrante, é infalível, quer dizer, aquilo aconteceu, ninguém está dizendo que Satanás aqui está inspirado, não. Se for um caso, não tem somente esse caso, tem tantos outros casos, né, que a gente encontra personagens mentindo. Quer dizer, a inspiração está no registro, não está, na verdade, na boca, por exemplo, de um Balaão da vida que chegou mentindo, de um Sansão que chegou pecando. De deixar isso muito bem claro, porque, olha, pastor, esse conceito de inspiração é tão importante o professor ter em mente, porque se ele não tiver, vai cair naquele erro que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porque é muito comum dizer não. O que Deus disse foi o que Deus disse, não é a palavra de Deus. Agora, a palavra de Paulo é palavra humana. Então, muitas vezes acontece muito isso aí. Não. A inspiração, a registro, a atuação sobrenatural, infalível, única. E outra coisa, o pastor Claudio Janot vai dizer que é irrepetível. Não só o pastor Claudio Janot, a teologia ortodoxa, né? E a própria declaração de fé. É irrepetível, ficou presa, na verdade, somente aos autores bíblicos, que Deus selecionou e que muitos deles, e alguns deles que a gente nem conhece quem foi. E, pastor Nádio, se o senhor me permite interpelar aqui a fala do professor, é o que a teologia chama de inspiração plena. Ou seja, tudo que está na Bíblia foi inspirado por Deus. E essa inspiração se dá, em parte, pelo registro. Por exemplo, o capítulo 4 de Daniel é a fala de Nabucodonosor. Do começo ao fim é a fala de um ímpio falando, mas está no registro. Quer dizer que Nabucodonosor foi inspirado para escrever as palavras? Não, ele falou. Quem foi inspirado em registrar foi Daniel. Quando Satanás, capítulo 4 de Mateus, chega diante de Jesus para tentá-lo, aquilo ali, o que saiu da boca de Satanás não foi inspirado, mas quando o autor registra, esse ato é envolvido com inspiração. Por que nós devemos entender, pastor, aqui, porque precisa ficar claro, que nem tudo que está na Bíblia foi diretamente palavras de Deus, mas há palavras de homens ímpios, como Nabucodonosor, a palavra de anjos. O que está lá em Atos 1 é os anjos falando. Ô varões galileus, não me permita usar o linguajar nordestino, não se aperreiem, não. Vocês estão aperreados por quê? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, eles vão voltar. Os anjos foram inspirados? Não. A inspiração está no registro de Lucas. Quando, por exemplo, voltando a falar a questão de Balaão, de Nabucodonosor, de outros reis, da fala que sai da boca do Egito, do rei do Egito, né? Quando olhou para Moisés, quando olhou para José e disse, este daí tem um espírito dos deuses. Quem teria um entendimento como esse homem? Quer dizer que o Espírito Santo inspirou Faraó? Coisa alguma. A inspiração está no registro que Moisés fez. Então é bom dizer que a inspiração plenária é dizer que tudo que está de Gênesis a Apocalipse é inspirado, dando uma ação direta de Deus ao autor ou o Espírito Santo envolvendo esse autor para o registro escriturístico. E esse registro envolve, inclusive, até os erros dos próprios homens de Deus na história. Não quer dizer que quando, irmão Jonas, quando de repente há o registro do erro de Sansão, já foi dito aqui, do erro de Jacó, do erro de Abraão, Josué, Davi, pelo fato de estar registrado, Deus esteja validando aquele ato como um ato que deve ser seguido. Não. Mas aí Paulo vai dizer em Romanos 15:4, tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, aprendemos com a Escritura a como fazer as coisas e também aprendemos a como não fazer as coisas. Isso é de suma importância, porque a Bíblia é o livro mais sincero do mundo. Quer dizer, ela mostra
tanto os acertos como também os erros. A gente foi citado aqui, a gente tem um caso de Noé, por exemplo, tem Noé, a gente tem um caso de Adão, a gente vai ter o caso aí de Sansão, como já foi mencionado, de Davi, tem um caso de Pedro que nega o próprio Senhor Jesus, quer dizer, a inspiração valida o erro? Não, a inspiração está mostrando que o registro é inspirado, aconteceu, é infalível, isso serve de aprendizado para a gente não errar, como o senhor mesmo mencionou, que é um texto bíblico, Com né? certeza. As coisas acontecer, ficaram registradas para o nosso ensino, não é validação de pecado. Até quando Paulo diz assim, digo eu não, Senhor, quer dizer, está registrado, está inspirado aquilo ali. Inclusive, pastor, enquanto o senhor estava falando aí, eu me lembrei de um detalhe interessante. A Bíblia é tão maravilhosa que a inspiração ela não se preocupa com os limites humanos. Vamos lá. Lá em Josué diz que o sol parou. Mas, na realidade, o sol não parou. Quem parou foi a terra. Mas o Espírito Santo deixou isso acontecer para mostrar que, naquele momento, o conhecimento geográfico, o conhecimento de universo do autor, era o sol que andava. Porque a gente está parado aqui, daqui a pouco o sol está aqui. E ele faz isso e desce. Então, numa visão humana, é o sol. Mas a inspiração deixou isso acontecer para mostrar de que isso não invalida em nada a Bíblia. Outro caso interessante, pastor, que eu posso citar aqui, além dessa questão do sol parou, é quando Moisés registra dizendo que os judeus, no capítulo 11 de Números, não poderiam comer determinados tipos de aves, de animais. E dentre esses pássaros, aves, ele coloca lá morcego. Só que o morcego é um mamífero, o morcego não é uma ave. Mas está dizendo lá, não coma esse tipo de árvore. Ave, não é pássaro. Aí a pergunta é, mas então isso é um erro, a Bíblia está errada, morcego é um mamífero. Ô, meu irmão, eu preciso que você entenda o seguinte, de que a inspiração ela é tão maravilhosa que na perspectiva de Moisés, tudo que voava era pássaro. Há um macaco aqui no Brasil, na Amazônia, que ele consegue pular 35 metros, pastor, de uma árvore para outra. Ele abre os braços e tem tipo uma barbatana aqui embaixo. Se Moisés visse aquele macaco, ia dizer, ó, não come esse pássaro. Então, a inspiração é tão maravilhosa que até essas minúcias das limitações de conhecimentos científicos, da parte da zoologia, seja lá o que for, o autor errou e o Espírito Santo disse, vai ficar aí, porque isso não vai mudar em nada. Porque, de alguma forma, isso não vai alterar a mensagem em absolutamente nada. Veja como a inspiração plenária ela é maravilhosa nesse aspecto. E a linguagem, pastor, do dia a dia que é utilizado, por exemplo, Mar da Galileia. Poxa, mas É outro caso. a Galileia, o Mar da Galileia não é um mar, não é um oceano. É um rio. Na verdade, é um lago de 16, 14 quilômetros por 12 de largura. Quer dizer, mas do ponto de vista do observador... Naquela época era um mar. Quando ele olha assim, ele assim, isso é um mar pela extensão que está. Se respeitou a linguagem. É porque a Bíblia ela vai usar a linguagem popular, né? Lucas, que ele tinha uma formação mais acadêmica quando vai falar sobre o Mar da Galileia, que Mateus chama Mar da Galileia, mas Lucas chama de Lago de Genezaré, né? Lago de Genezaré. Então, ele vai tratar usando o termo mais técnico. Com relação à questão da zoologia, vale ressaltar de que todas essas classificações que hoje temos, que hoje qualquer criança sabe, isso é conhecimento de século XVIII para cá. Exatamente. Entendeu? Então, era impossível e até, de certa forma, é até injusto exigir do escritor bíblico que viveu há mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, que ele tivesse um conhecimento que só iria ser classificado e catalogado lá no século XVIII, mais de quase 30 séculos depois. Mas, além de inspiração verbal, a Bíblia também, nós defendemos a sua inspiração plenária. O que queremos dizer com inspiração plenária? Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco da lição. Estamos estudando esta semana a segunda lição que tem como título A Inspiração Divina da Bíblia. No bloco anterior, nós comentamos sobre a inspiração, ela é verbal e ficamos de comentar, a inspiração também ela é plenária. O que
queremos dizer, irmão Jonas, quando falamos de que a inspiração da Bíblia ela é plenária? Se basear primeiramente na palavra pleno, né, que significa que envolve todo o texto da Bíblia Sagrada. De Gênesis e Apocalipse, ela é totalmente inspirada. Por que isso é tão importante para a gente? Um versículo muito conhecido que é 2 Pedro, segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, geralmente diz assim, mas Paulo estava falando lá do Antigo Testamento, para dar a entender que o Novo Testamento não teve essa inspiração, e não é bem assim. Quer dizer, nós não temos somente 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, para dizer que a Bíblia é plenamente inspirada. Nós temos vários textos bíblicos que mostram isso. Por sinal, o capítulo 14 do livro de 1 Coríntios, versículo 37, Paulo diz assim, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as escrituras que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Outro texto muito utilizado também é 2º livro de Pedro, capítulo 3, para ler aqui, capítulo 3 de 2 Pedro, e o versículo de número 16, que diz assim a palavra de Deus, e mostra também a inspiração das Escrituras. 3 e 16, que é Pedro falando. Deixa eu começar do 15, que diz assim, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que Deus que ele foi dada. Veja o versículo 16, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes tossem, essa parte é muito importante, tossem, igualmente as outras escrituras para a sua própria revelação. Quer dizer, nós temos 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, segundo livro ao Timóteo, capítulo 3, versículo 16, mostrando que a Bíblia ela é plenamente inspirada, todas as partes. É bem curioso observar que a inspiração tanto é do Antigo quanto também é do Novo Testamento. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37, Gálatas, capítulo 1, versículo 12, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, onde Paulo vai dizer que recebeu do Senhor, e Coríntios, Paulo é muito claro, o que eu estou escrevendo é mandamento. Quer dizer, Paulo tem a plena consciência que aquilo também é inspirado. Em 1 Coríntios 11, 23, a gente lê comumente assim nos cultos de Santa Ceia, mas há um princípio aí de inspiração, irmão Alessandro, que ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, ou seja, o que eu passei para vocês não foi nada produzido da minha mente, foi o que eu recebi da parte do Senhor. Perfeito, pastor. E essa ideia de inspiração plenária, como já foi dito aqui, é a ideia de que não existe também, pastor, complementando ainda, nenhum livro mais inspirado e um menos inspirado. Não é? Quando a gente fala de inspiração plenária, nós estamos dizendo de que toda a Escritura, por igual, ela tem a mesma inspiração. Não é? Paulo não foi mais inspirado quando escreveu, por exemplo, Romanos, do que Salomão quando escreveu Cantares. Não, a inspiração é a mesma. Pedro não foi mais inspirado quando escreveu sua carta do que, por exemplo, o escritor de Esther, quando nem o nome de Deus aparece. O nome de Deus, o tetagrama, né, Yud, Rei, Vav, Rei, não aparece no livro de Esther. Mas, mesmo assim, esse livro é considerado um livro inspirado, porque, apesar de não aparecer o nome de Deus, aparece a ação de Deus no livro. Então, quando a gente fala, pastor, de inspiração plenária, nós estamos dizendo isso. O que é algo pleno? Ou é algo plano, é a mesma raiz. Plano é algo que está linear. Não existe. Eu não posso dizer que algo assim é plano. Não. Plano é algo quando está igual. Então, plenária vem de plano também, de algo que é exatamente igual. De Gênesis e Apocalipse não existe nenhum livro mais importante do que o outro. Todos são iguais. Por isso que foi importante esse texto que o senhor citou, Paulo se referindo aos textos do Antigo Testamento, e depois ele fala dos próprios textos que ele estava escrevendo do Novo Testamento. E é importante até pontuar, irmãos, quando nós falamos plenária, estamos falando de todo o conteúdo. Isso. E não estamos falando de graduação de inspiração, né? Porque existe uma visão com relação a uma teoria com relação à inspiração da Bíblia, que vai dizer que a Bíblia tem níveis de inspiração. Isso. Existem livros mais inspirados
que outros e que isso não tem fundamento nenhum. O livro de Gênesis é tão inspirado quanto o livro de Esté, quanto o livro de Jó, quanto o livro de Cantares, quanto o livro do Apocalipse, são todos inspirados no mesmo nível de inspiração. Até porque o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 3, foi o texto que nós citamos na semana passada, mas já que estamos falando de inspiração, Paulo diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo está aqui se equiparando aos apóstolos, aos profetas do Antigo Testamento. Ou seja, Deus revelou a ele, mas não revelou tudo, e aprove a ele, nessa presente dispensação, revelar a nós, seus apóstolos e profetas. Então, está colocando no mesmo cunho de autoridade. Então, não existe um livro mais inspirado que outro. Mas, irmão Jonas, falando ainda sobre a inspiração, existem três principais. Existem várias teorias sobre a questão da inspiração da Bíblia. Mas três são as principais, né? Que é a que nós cremos, que é ortodoxa, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas existem outras duas que dizem que a Bíblia torna-se a palavra de Deus, e tem outra que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Qual a diferença entre a Bíblia torna-se ou a Bíblia contém? No caso da Bíblia, na Bíblia na sua inteireza, como a teologia ortodoxa diz, de Gênesis e Apocalipse, ela é inerrante, ela é infalível, ela é plena, não existe um livro mais inspirado que o outro, independente do conteúdo, independente do próprio escritor ou dos escritores que estão lá envolvidos. Então, essa é a posição que se sustenta. Nem a outra que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, que diz que a palavra de Deus pode estar misturada com a palavra humana, que é uma forma muito radical e liberal de ver o texto. É mostrar que aquilo que Deus falou, pediu para Moisés escrever, seria realmente palavra divina, e aquilo que Deus nunca pediu para o autor escrever, simplesmente ele autor, seria a palavra humana. E assim, contém a palavra. Só que existe outra teoria, que eu acho até mais danosa, que diz que a Bíblia torna-se, porque é interessante que no século XIX, quando isso apareceu, está baseado num princípio filosófico, que diz que se o objeto faz sentido para mim, então ele existe. Então, quem está ali é o eu, que está definindo o sentido das coisas. Então, esse mesmo princípio filosófico foi trazido no século XIX pelo liberalismo. Ora, se a Bíblia faz sentido para mim, ela é a palavra de Deus. Se ela não faz sentido para mim, também ela não é a palavra de Deus. Isso foi trazido de maneira errônea, mas é bom deixar claro que a inspiração, ela independe de se ela faz sentido ou não para uma pessoa. Se alguém crê, ela é a palavra de Deus. Se alguém eu não quero acreditar, ela não vai deixar de ser palavra de Deus por causa disso, não. Basicamente, essas são as diferenças, pastor. E a inspiração não está relacionada ao sentimento, né? Porque nesse princípio aí, por exemplo, se eu leio o texto e me emocionei, então naquele momento a Bíblia é a palavra de Deus. E se eu no outro dia li o mesmo texto, não senti nada, então a Bíblia naquele momento não é a palavra de Deus. Então o conceito aí está muito voltado para o sentimentalismo. Só que a Bíblia, irmão Alessandro, independentemente de eu sentir ou não, de eu acreditar ou não, ela continua sendo a palavra de Deus. Sem sombra de dúvida, pastor. E aí é onde entram essas duas visões, né? A visão liberal e a visão neoliberal. Na realidade, essa intenção, pastor, de descredibilizar a Bíblia como inspirada a palavra de Deus, é um ataque às Escrituras Sagradas, e esse ataque tem como objetivo, claro, não é, ofuscar o brilho do que este livro tem. Não é? A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, é o livro mais perseguido do mundo também, mais editado, mais traduzido no mundo inteiro. Não é? E a ideia desse pensamento da neo-ortodoxia, do liberalismo, é também, pastor, além do que foi dito aqui, extrair tudo que é sobrenatural. O que é que o liberalismo diz? Olhe, porque o liberalismo surge dentro do que nós chamamos de iluminismo, não é? O antropocentrismo, é onde surge o novo ateísmo. E o que é que esses homens diziam? Tudo aquilo que a razão, passar pela razão, tudo aquilo que provar, é a palavra de Deus. O que a razão não provar, isso é mito. Por exemplo,
O neoliberalismo, quando diz que a palavra de Deus não é, mas contém, diz que a passagem do Mar Vermelho não é a palavra de Deus, porque pela lógica humana isso é impossível acontecer. O neoliberalismo e o liberalismo também teológico, que diz que a palavra de Deus não é, quando fala sobre céu, quando fala sobre inferno, tudo o que é empírico, tudo o que é espiritual, não pode ser provado, vamos dizer assim, pela ciência. Então, o que fala de céu, o que fala de ressurreição, o que fala de inferno, nada disso é verdade. Então, se não é verdade, não é a palavra de Deus, porque Deus não pode mentir. Veja que artimanha diabólica. E, infelizmente, pastor Nadir Jacques, esses liberais, neoliberais, acadêmicos estão nas universidades. Eles estão implantando isso na cabeça dos jovens universitários. Dizer, olha, a razão diz, a lógica diz, é onde vem o racionalismo, não é? Que é impossível um homem, depois de 4 dias, viver. Aí diz, isso aqui de Lázaro não é a palavra de Deus, isso é mito. É onde um homem chamado Rudolf Bultmann, não é, um teólogo, ele vai trazer uma teoria chamada de a desmitologização da Bíblia. A Bíblia é mitológica, então eu tenho que tirar tudo que for mito, tudo que for história, tudo que for cultura, o resto é a palavra. Então ela não contém, ela contém. Tira Lázaro, o filho da viúva de Naim, é impossível, a razão diz que uma pessoa depois de morrer volta. O milagre da água, que Jesus pega aquela água e transforma em suco de uva, diz, isso aí é mito, isso não é a palavra de Deus, isso aí é mentira, porque a razão diz que água não se transforma em vinho. Então, só reforçando o que o professor disse, a neortodoxia e o liberalismo, quando diz que torna-se ou contém, é nesse aspecto, de que só o que a razão diz que é possível é o que Deus escreveu, é o que Deus falou. E claro, nós sabemos que isso é porque eles negam a fé. Mas nós cremos pela fé de que tudo que está aqui é a palavra de Deus. Ainda se torna, pastor, uma falácia, né? A falácia que a razão é capaz de entender todas as coisas, ou medir todas as coisas. Por mais que a gente esteja aqui, mas ninguém vê energia e a gente não tem instrumento para verificar átomos. A gente não tem como ver essa transmissão está alcançando o mundo inteiro. Mas não tem como perceber, nem medir como é que ela está passando por dentro da minha casa e está entre nós. A razão não tem esse poder todo. O problema é que se trabalha muito com essas falácias, como disse o evangelista aqui, joga-se dentro das universidades e depois quer descredibilizar a Bíblia. Por quê? Vou usar um autor russo que diz o seguinte, se Deus não existe, então tudo é permitido. Como não é possível negar a existência de Deus, a gente pode atacar a Bíblia. Então, se você tira o princípio divino dela, você tira os aspectos morais também. Essa é a intenção do mundo universitário. E é interessante que o senhor comentou aí, porque até no mundo da ciência existem verdades que são estabelecidas a priori. A priori. Você não tem um método para validar o próprio método, né? Se estabelece um método científico, mas você não tem um método para avaliar o próprio método científico que está sendo utilizado para aferir aquela verdade. E como ciência, né, a ciência é sempre um conhecimento, uma verdade provisória, um conhecimento em aberto, que a partir da evolução, né, se vai se confirmando, se vai abandonando teorias, se vai abraçando novas teorias, porque ela está sempre em crescimento, está sempre em desenvolvimento. Prezados irmãos, a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Sua origem é divina, ou seja, veio na vertical, mas sua transmissão se deu por canais humanos na horizontal. Apesar de todos os ataques que tentam descredibilizá-la, temos evidências de sobra de sua inspiração verbal e plenária confirmada por Jesus e pelos apóstolos. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial. Evangelista Alessandro, vamos orar. Pois não, pastor. Pai querido, no nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, queremos te louvar, te agradecer por tua palavra, pelas santas Escrituras, Senhor, que foi revelada e que foi inspirada plenamente, como aprendemos hoje. Temos a convicção, Senhor, completa, de que tudo quanto está em nossas mãos, na Sagrada Escritura, é tua palavra, Senhor. E como é bom experimentarmos isso, Senhor, na nossa vivência. Pois a inspiração também fala, Deus, de algo pessoal. Nenhum livro no mundo, Deus, fala com o nosso espírito como a tua palavra.
Nenhum livro do mundo, Senhor, toca na nossa alma. Nenhum livro do mundo, Senhor, tem poder transformador de vidas, como a Tua palavra. Que isso também é uma prova da inspiração, Senhor, divina. Obrigado pela Bíblia Sagrada. Continua nos abençoando, Deus. Abençoa a Rede Brasil de Comunicação. Abençoa, Senhor, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves e sua família, toda a diretoria da igreja que lhe auxilia. Abençoa, Deus, a superintendência das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco. Veja o teu servo, pastor Nadir Jackson, sua família, a equipe que ali trabalha. Continua conosco e que as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo sejam agraciadas com a tua presença. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a segunda lição com o título A Inspiração Divina da Bíblia. Na próxima semana estudaremos a terceira lição deste novo trimestre falando sobre a inerrância da Bíblia. E esperamos contar mais uma vez com sua preciosa audiência. Lembrando a você que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta às 22 horas e reprisa no sábado às 16 horas. Também está disponível em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.